Então, a Cabalá foi entregue no século II com os conceitos de Tikkun, de Daf, e os judeus terminaram transformando o Tikkun, vocês sabem em quê? Nós somos o povo escolhido e só nós amamos Javé e podemos ser o seu povo. Ou seja, o Tikkun aí era um lado exclusivo do culto dos judeus a Javé, e que Javé também era exclusivista, amava só os judeus. Vejam a distorção na história. Aí o que é que Javé faz? 4 séculos depois, inventa o Islã. Ou seja, de novo ele joga os judeus fora, de novo ele joga o brahmanismo fora, e aparece agora para Maomé, viu o anjo Gabriel se dizendo Alá. Mas ele diz, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Enoque. Ele não se esconde, ele é o mesmo ser. Mas ele criou. Ele disse aos arianos que os arianos eram o povo dele, depois os judeus e agora os árabes através do Islã. Aí hoje em dia você vê guerra, ódio entre judeus e árabes. Só que é o mesmo criador. E a responsabilidade é de quem? Sim, mas desse ser, porque ele é que coloca tudo para brigar. Mas foi ele que criou. Ele criou as 3, cara. Então não deveria ter, né? Não deveria. É o mesmo Deus por trás. Mas era a intenção dele essa. Infelizmente, sim. Porque ele se sentiu traído por Jesus, ele se sentiu traído pelos arianos que terminaram adorando Krishna ao invés dele, Brahma. Vocês estão entendendo? E como resolver esse problemão Não todo? se resolve, cara. É choque de realidade. É dor, sofrimento acumulado, junto a uma visão infantil. Agora, esse ser é totalmente responsável por tudo isso. O ser a quem os humanos acham que deveriam agradecer e louvar é o ser que provocou todo esse desacerto, todo esse sofrimento na humanidade. Criança enxerga isso? Não enxerga. Tem que ser uma visão adulta. Agora, essa visão adulta também não pode pretender ter certeza de nada. A gente só pode semear reflexão e dizer, ó o que está escrito, observe os fatos, analise e tire sua conclusão. Porque senão vira outra religião. Certo. Está entendendo? O que são as faixas de realidade que você costuma falar? Que são faixas que nem sempre dá para a gente... Televisão, cara. Canal 7, Canal 9, são... As dimensões. Nós vivemos, isso já é meio que uma certeza científica. Difundida. A teoria M, a teoria das cordas, fala em outras dimensões, aí entra aqui o conceito de multiverso. Que você falou lá atrás, né? São faixas dimensionais ou faixas de realidade distintas que existem simultaneamente. Então é maluquice. O maluquice que eu digo em termos de grandiosidade. É algo que está muito acima da nossa capacidade de entender. Intelectual. Aí o que é que a igreja faz? Não, só isso aqui é a realidade, tem o céu, o inferno, isso aqui, pronto. Aí inventa um purgatório para ficar no meio do caminho. Uma versão e com mais, isso você mais simplista, né? se torna simplório. A gente pode, então, dado tudo isso que você está falando, imaginar que os judeus que acreditam que ainda vai vir esse ser de superpoder, a gente pode, dado essa análise toda, inferir que esse ser vai vir ainda? Sim. A tal história. O homem Jesus, quando aqui esteve, quando ele viu que não ia ser possível ele realizar o que Javé queria, ele viu que não ia ser ele, Jesus, a cumprir o que Javé havia profetizado. Então ele disse, olha, eu volto lá na frente, mas não me fazendo humano novamente, eu voltarei na minha função cósmica, ou seja, na função Rockman, ou Sofia, que é o suzerano celeste. E isso está descrito nas 10 sefirás, os 10 sefirotes, que são as 10 emanações divinas que a Kabbalah, ou a Kabbalah, apresenta. A última expressão das 10 sefirás chama-se Malkuf. A própria Kabbalah, o Kabbalah diz, essas 9 são emanações divinas, essa última vai ser desse universo. Essas 9 aqui ninguém vê porque... Então diz, é espírito, mas não é espírito, são seres extrafísicos desse universo antimaterial. Só que essa última é desse universo, porque esse ser já está criado há muito tempo.
é o Malkuth, ou o Rockman, ou o Sofia. Então, o Islã diz, nós estamos aguardando ainda o Avatar Kalki, ou a vinda de Mahdi. Os cristãos, a gente está esperando a segunda vinda de Jesus. Os judeus dizem, não, a gente está esperando o Messias que ainda não veio. Mas isso tudo é a mesma coisa. Olha só. É o mesmo fato. Aí os ufólogos, falta o primeiro contato oficial com seres de fora, que todo mundo na Terra veja. É exatamente o que Jesus disse. Na minha volta, quando eu vier, não como homem, mas na minha glória celestial, cercado por todas as hostes angelicais, todos os olhos da terra me verão vir por sobre as nuvens. Ou seja, estamos todos falando de um mesmo assunto. Caramba. Pra que brigar, né? Só que a intolerância foi gerada por absoluta responsabilidade de Javé, de Vishnu, Shiva e os avatares que eles produziram, que terminou cada um trabalhando dentro de uma programação específica, sem ter noção do todo, usando os humanos como massa de manobra. Nossa. Isso é uma política imoralidade. Caramba. É uma geopolítica cósmica podre aplicada sobre os humanos inocentes que ingenuamente se deixam levar nas suas paixões, aí endeusa alguém aqui, demoniza alguém ali. E as versões de cada uma dessas facções foram transformadas em quê? Em coisa sagrada. Veneração, né? Veneração. Aí quando você fala qualquer coisa, isso tudo se volta contra quem critica alguma coisa. Ou seja, é um momento horrível em que nós humanos deformamos de tal maneira a nossa racionalidade, a nossa sensibilidade, e nos acostumamos a tomar como normal coisas absolutamente absurdas. Tipo, Pai, me livra desse cálice. Não, você vai ser crucificado, você me traiu. Não use seus superpoderes para escapar da criação. Jesus podia ter mandado Javé plantar banana e não ter sido crucificado, mas ele se sobrepôs, ele se submeteu àquilo, por quê? Porque o genoma dele era de Rockman. Se ele desobedecesse, Rockman iria ser punido. nossa. É uma loucura total. Então, o homem Jesus é de uma grandeza. O ser humano Jesus é de uma grandeza inestimável e impercebível. A ausência de ego, né? Total. Ele se deixou ser violentado, né? Então, assim, o que é que a Igreja Católica diz disso? Deus amou tanto a humanidade que enviou o seu Filho dileto para sofrer, porque o seu sangue era necessário ser derramado para purgar os pecados humanos desde o pecado original de Adão e Eva. Ou seja, aí você escuta uma coisa dessa, que há 2000 anos, aliás, há 1600 anos, os católicos acreditam que Jesus morreu para nos salvar, porque Deus exigiu que assim fosse, mandou o Filho, sabendo que ia ser assim, e por isso Jesus, na quinta-feira santa, depois de ter pedido a Javé que poupasse ele de beber aquele cálice, escutou um não, ele suou sangue, porque ele podia não passar por aquilo, mas decidiu passar. E assim, ele disse, eu não vim a esse mundo fazer a minha vontade, mas sim a vontade desse ser. A Igreja Católica, para justificar a vontade desse ser, criou isso aí. Só que isso não é nem transtorno cognitivo, isso já é uma patetice sem tamanho. Porque nós estamos falando aqui de um conceito de Deus que obriga um ser humano a ser crucificado para que o sangue dele lave o pecado da humanidade. Que história é essa? Qual o sentido disso? A humanidade continua sofrendo. Lavar o pecado que Eva cometeu. Lá atrás. Ou seja, aí os humanos se entregam a isso de bom coração, ingênuos, milênios de manipulação mental. E a Igreja Católica ainda prevalece.
Pode ter o que for de podridão na Igreja Católica, a turma ajeita, porque tem que manter aquilo funcionando, porque... Então, assim... Sistema de controle, né? Só choque de realidade fará com que as novas gerações movimentem, direcionem seus pensamentos e sentimentos de uma maneira digna, diferente da que a minha geração, a geração de vocês ainda faz, que é uma maneira não digna de aceitar um monte de mentiras como sendo verdade e de se submeter a isso, porque não consegue viver sem isso. Esse choque de realidade... É o transtorno psíquico. Esse choque de realidade será dado a partir do momento que esses seres extrafísicos ou extraterrestres entrarem em contato conosco? Aberto de forma que todos vejam, porque senão os governos manipulam. Que é a vinda de Jesus, ou melhor, a vinda de Rockman, que nenhum governo manda. Quando isso acontecer, será a vinda de o Jesus? Início o primeiro livro que eu lancei chama-se Reintegração Cósmica, que é o fato da Terra estar isolada e vai ser reintegrada ao circuito cósmico quando do primeiro contato oficial, mas de modo que todos vejam, porque se for dependendo... Será manipulado. É manipulado. Então é algo que vai ocorrer fora do poderio humano. Mas essa é uma das faces do choque de realidade. Os outros choques de realidade serão de ordem ambiental, climática, a própria falência da gente, talvez nós nos autodestruamos. Guerras. Nós estamos falando agora de um tempo em que os poderes nacionais estão sendo substituídos por poderes oligárquicos, simplesmente. Antes você votava em alguém, e esse alguém, certo ou errado, corrupto ou não, representava a sua vontade. Agora, figuras compram eleições e fazem o que querem porque injetam dinheiro e mandam em tudo e a coisa vai na frente de todo mundo e assim mesmo. E tem as empresas, tem a mídia, tá todo mundo junto. Por isso que seria a oligarquia, né? Nos anos 80, 90, o poder mudou de mão. O poder ele nunca é dado, ele é tomado. Mas pela primeira vez o poder foi cedido sem guerra. Como? Aquelas empresas que foram criadas nas garagens dos nerds, aquelas startups que hoje são as principais empresas do mundo. Uhum. Que empresas são essas? Elas deram início à chamada Era do Conhecimento. As nações, os países compram o conhecimento que essas empresas têm. Então, se um presidente de uma nação quer apertar um botão para ir para uma guerra, aperta-se o dono da empresa. Permite. Do conhecimento que os softwares daquele país, só se o cara permitir. Então, quem manda é esse cara, não é o presidente do país. E esses caras estão, agora, literalmente, à frente de tudo que está se passando na Terra. Os presidentes das nações não mandam mais nada. Quem manda são esses caras. Só que a grande corporação que hoje manda no mundo, se vocês perguntarem, Rogério, na sua opinião, quem é o número 1 do mundo que manda mais? Putin. Por quê? Porque Putin é o maior bilionário da face da Terra. Empresariamente falando, ele na PJ dele, né? Financeiramente, né? Vamos dizer... Na pessoa física, o imposto de renda dele. A pessoa múltipla, né? dele, o que seja. Mas por quê? Porque Putin não é só Putin, ele controla todos os oligarcas russos. Então a fortuna de Putin é do tamanho da fortuna dos bilionários russos. Só que o cara, além disso, é presidente da Rússia. Detém poder bélico. E Trump quebrou todas as empresas que ele herdou do pai. Mas toda a vida aparece um magnata russo e põe dinheiro. Estudem a história dos últimos 15 anos, a vida das empresas de Trump, que você vai ver 10 injeções de capital russo. Aí Trump, de repente, começa a defender a Rússia contra toda a Europa. Está defendendo um país autoritário contra as democracias europeias. Ou seja, que leitura você faz dos fatos?
O mais absurdo não é você falar isso e os trumpistas americanos ficarem com raiva. São os trumpistas brasileiros que ficam com raiva. Porque essas ideias malucas, tipo nazismo, tudo que é ismo, infelizmente está presente em todas as nações. Está no sangue do mundo, do ser humano. Nazismo, socialismo... Tudo isso está registrado no nosso genoma e é fácil o convite a que essas pessoas terminem se expressando. E essas pessoas são as pessoas que a gente ama, são nossos irmãos e irmãs. Mas quando você faz vista grossa para quem você está endeusando no momento e você demoniza o outro lado, quando você perde a noção de que tudo está podre e considera uma podridão a sua preferida, aí o mundo não tem jeito, cara. Os dois lados estão podres. Os dois lados estão podres, todos os lados estão podres. Onde é que o bem está instaurado na Terra? Em que instituição, em que governo? Isso não existe. O bem tem que ser produzido diariamente pelo coração de cada ser humano, porque lá fora ele não está. Só que o que a gente chama de mal, esse está institucionalizado, está instalado, instaurado. Esse está construído, todo mundo concorre para que ele se fortifique diariamente. E o bem, nem as pessoas de bem conseguem mais fazer o bem porque ficam brigando, defendendo a podridão da sua preferência. Ou para ver quem faz mais bem. Aí quando uma sociedade chega a esse ponto, vai esperar o quê do futuro? Vai esperar o quê de si mesmo? Não, Deus está no leme, ele vai... Até hoje não deu jeito. Então, assim, é um momento muito melindroso. E todas essas suas falas, você costuma falar que são falas desagradáveis, né? Não tem nada agradável. Elas são desagradáveis porque elas são desconstrutivas ao mundo, infelizmente. Correto? Por isso que eu não posso pontificar verdades, que eu não sei se eu estou certo. Eu apenas semeio reflexão, sem a menor pretensão de convencer ninguém e nem de estar certo. Muito bom. É a única forma que eu encontrei de cobrar dignidade de mim mesmo. Como é que diabos eu vou tentar convencer alguém de alguma coisa? Eu mesmo não estou convencido de porcaria nenhuma. Rogério, quais são as suas certezas? Muito poucas. Que a dignidade é o valor número 1 da vida. Não é o amor, não. Não. Porque você ama, mas se amar de forma indigna, não vale a pena. Sim. Nós temos que amar dignamente. Então, o cobrar dignidade é o número 1. Claro que só vai existir dignidade se for ancorado numa postura amorosa. O que seria amar dignamente? É o amor incondicional que Jesus falava. Não é o amor emocional, é filosófico. Por quê? Se Deus vai perdoar todas as merdas que eu faço, eu vou continuar fazendo merda. Mas se eu mesmo cobrar, eu estou sendo digno, se eu disser aqui que não estou, mas é muito mais cômodo eu corromper a mim mesmo todo dia, sem me cobrar dignidade, porque no final de contas Deus vai se ajeitar comigo. É diferente. Então, esse é o problema da humanidade. As religiões nos levaram a ir no minimalismo, desde que a gente obedeça, desde que a gente pague lá dízimos, contribuições, o que seja. Mas na hora que você é independente, cobra de si mesmo dignidade, aí você vai se alinhar com o quê? Você vai ser independente, cara. Você vai olhar para Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, eventualmente você vai escolher votar num ou no outro ou em ninguém, mas sem ser trumpista, bidenista, lulista, bolsonarista, porque na hora em que um ismo penetra no seu coração, sem fanatismo, suas lentes lhe cegam e você torna-se um infantil. E, no final da contagem dos cadáveres, um Hitler sozinho nunca tem culpa. Um Hitler sozinho não faria o que ele fez. não. Só que tem gente pior do que Hitler no nazismo. Como tem católico, mais católico que o Papa, lulista, mais lulista que o próprio Lula, bolsonarista, mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. O seguidor é o problema do mundo, não é nem os caras que inventam as trágicas ideias. Os seguidores é que ferram tudo. A força está ali, né? A força está nisso, cara. Então, assim, eu sou alguém que fica falando solitariamente, desagradando. Por isso que eu só vou onde me convidam. Mas eu sei que eu falo coisas desagradáveis. Eu não falo. As minhas palestras, quando terminam, eu digo, ninguém vai sair pulando daqui. Que maravilha, estou me sentindo bem. Não, estamos no paraíso. Infelizmente,
Os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, elas são desagradáveis porque... E isso me desagrada, os infartos que esse corpo coleciona, porque eu não gosto do que eu faço. Nós estávamos aqui batendo papo antes de iniciarmos, né? Eu sempre trabalhei minha vida inteira, eu fiz essas coisas na periferia do meu tempo, de madrugada, blá, blá, blá. Inventei um pseudônimo que eu não queria aparecer, porque eu não sabia se estava certo, até hoje não sei. E pretendo sair dessa sem querer ter essa certeza. Agora, tenho consciência tranquila que eu nunca gastei um segundo do meu tempo tentando convencer ninguém e nem criar seguidores. Quando alguém diz, rapaz, Rogério, eu estou lhe seguindo de cara, arranja algo melhor para fazer na vida.